Irmãos, a paz, fiquemos em pé. Tiago capítulo 3. A partir do versículo 13, temos meditado sobre a essência da verdadeira sabedoria. Tiago 3. A partir do versículo 13, diz a palavra de Deus: existe entre vós alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu. Ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas coisas, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Te adoramos, Senhor, e pedimos que Teu Espírito venha nos encher neste momento de Ti mesmo, mediante a palavra recebida em nosso ser. Que a palavra lida nesta hora encontre lugar em nossos corações, na nossa vida, nos desafiando a um viver agradável aos Teus olhos, para a glória de Jesus, o Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Podemos sentar. Em que consiste a verdadeira sabedoria? Essa tem sido a questão de Tiago, desde que ele desmascarou o que era a falsa sabedoria. Uma falsa sabedoria que às vezes se baseia na nossa experiência, às vezes se baseia nos nossos conhecimentos, e ele diz: não, isso não é verdadeira sabedoria. Experiência e conhecimento não produz o sábio. Antes, pelo contrário, produz inveja, produz divisões, porque a origem dessa sabedoria, que se baseia em experiência e em conhecimento, ela pode ser terrena, pode ser animal, pode ser diabólica. Nós meditamos tudo isso. E então Tiago diz: olha, a verdadeira sabedoria, ela não vem de nós, ela não está em nós, ela não é alcançada pelo nosso esforço, ela vem do alto, ela vem de Deus. E ele abriu então um livro dizendo que se nós tivéssemos necessidade de sabedoria, deveríamos pedir a Deus. E Ele, Deus, dá a verdadeira sabedoria. E como nós a reconhecemos? Então nós temos examinado as marcas dessa verdadeira sabedoria. E aí ele começa no versículo 17 dizendo que ela é primeiramente, antes de qualquer coisa, pura. E nós vimos então que a ideia aqui é de uma sabedoria que é santa. Ela está comprometida com aquilo que é santo. Segundo, ela é pacífica. Verdadeira sabedoria promove a paz e não a confusão. Depois ele diz que essa sabedoria, ela é bondosa. E aí nós vimos que essa palavra é difícil de traduzir. Cada tradução vai traduzir de um jeito, porque a ideia da palavra grega que aparece aqui refere-se a abrir mão de direito pessoal de justiça por causa do outro, ver no outro a prioridade e não a nossa verdade. E aí a outra palavra que diz que ela é amigável, essa não é uma boa tradução,
porque a palavra grega refere-se a uma sabedoria que é tratável, ela se permite tratar. Ela não é soberba em si mesma, achando que sabe tudo, mas ela se permite tratar. E aí o coração aberto para ser tratado, corrigido, orientado, isso é verdadeira sabedoria. Nós paramos então examinando essa última expressão dele, que diz que ela é cheia de misericórdia, e que por causa da misericórdia ela produz uma colheita de boas ações. E aí nós vimos essa misericórdia como uma renúncia de nós mesmos em favor do outro. E então chegamos nas duas últimas expressões de Tiago que manifestam as características da verdadeira sabedoria. Ele diz: ela não trata os outros pela sua aparência. As outras traduções dizem que ela é imparcial. Outras dizem que ela é sem discriminação. O problema é que essa palavra grega aqui também é complicada. Ela não é uma palavra tão clara daquilo que se quer dizer. E quando você examina os próprios comentaristas, os comentaristas bíblicos têm dificuldade de definir o sentido exato dessa palavra. O primeiro sentido dessa palavra não seria imparcialidade, mas seria uma sabedoria cheia de convicções que não podem ser removidas. Essa é a primeira ideia, e é a ideia mais forte do texto. O que Tiago está dizendo com isso? Que verdadeira sabedoria você identifica na firmeza da convicção daquilo que se crê, diferente daquilo que é Paulo que vai dizer, de pessoas que são levadas de um lugar para outro, como que agitadas pelo vento de doutrina. Isso funciona no problema da igreja. Há muitas pessoas que não sabem por que elas estão naquela igreja. Elas não olham a igreja pela convicção doutrinária. Elas olham a igreja se é um lugar agradável, bacana. Se é legal, amém. O problema é exatamente isso. Isso não é sabedoria. Aí aparece uma outra igreja que seja legal, bacana, talvez mais atraente, e aí de repente eu digo: eu acho que Deus está lá. E aí passa um tempo, muda, e aparece outra igreja, porque essas questões elas vivem de movimentos extravagantes. A igreja que for mais extravagante vai trazendo mais fiéis. Isso tudo vive modismos. O que é moda? A moda vive exatamente de momentos. Lá na década de 70 era moda usar calça jeans com boca de sino. Hoje a gente acha estranho, mas já está voltando essa moda. E qual é a verdade disso? O que é bonito? É a calça com boca de sino ou é a calça sem a boca de sino? Depende do momento. O que Tiago está dizendo é que sabedoria não pode ser assim. Uma hora eu creio nisso, outra hora eu creio naquilo. Se eu sou verdadeiramente sábio, ou estou amadurecendo pelo menos em direção à sabedoria, uma das primeiras coisas que eu vou ter dentro de mim são convicções. Eu tenho que ter convicções. E convicções que são inegociáveis. Essa é a ideia da palavra. Não está à venda. Não está a dissuasão. Vamos dissuadir o irmão dele. Não está. E aí que vem a importância disso na vida prática. Eu tenho dito às pessoas que eu entendo que Deus está me conduzindo à sabedoria
por causa dessa questão. Quando eu comecei meu pastorado, eu era cheio de convicções, mas nem tanto. Por quê? Porque eu sempre estava disposto a entrar numa briga para provar quem tinha a verdade. Quando nós estamos dispostos a entrar numa briga para provar quem tem a verdade, nós estamos refletindo, na verdade, a nossa própria insegurança. Eu preciso provar ao outro que ele está errado para que a minha verdade seja afirmada. Então nisso eu estou reproduzindo insegurança dentro de mim. E eu adorava quando tinha alguma polêmica, alguma discussão. Bora, vamos lá. Hoje eu fico vendo essas polêmicas por aí, não me atrai entrar nelas. Não me atrai. Uma coisa é você querer ouvir a minha opinião, outra coisa é você querer debater comigo. Eu não vou perder tempo debatendo com você. Se você está cheio das suas convicções, seja feliz com elas. Não tem que ficar debatendo. E é isso que às vezes as pessoas confundem. Em sala de aula eu tenho que ensinar as verdades bíblicas, aquilo que de fato Deus tem me ensinado como verdade. Ao aluno eu tenho que dissuadir. Mas fora da sala de aula, fora da igreja, não, eu não tenho que debater com ninguém. Eu não estou inseguro da verdade que opera em mim. Eu não preciso provar nada a ninguém daquilo que eu acredito. É aqui que a gente vê a questão da sabedoria. Nós estamos cheios da convicção de Deus, da sabedoria de Deus, porque lembra que ele disse, ela vem do alto. Se ela vem do alto, eu não tenho por que querer discutir a sabedoria no nível humano. Se eu sei que aquilo que eu creio vem de Deus, é manifesto em sua palavra, é ensinado em sua palavra, eu não tenho por que querer debater. Eu tenho que ensinar. Eu tenho que pregar. Há um tempo atrás eu li um livro muito impactante sobre pregação. Para mim, o melhor livro sobre esse assunto. Pregação e Pregadores, de Martin Lloyd Jones. E esse homem diz uma coisa muito profunda sobre esse assunto. Ele diz, ora, quando nós estamos convencidos da verdade de Deus, nós não temos por que entrar em debate. Nós temos que pregar e ensinar, não debater. E aí ele explica por que ele, na época já muito conhecido, ele era mundialmente conhecido como um grande expositor bíblico na Inglaterra, e não somente isso, ele também era conhecido porque quando jovem ele era um médico da rainha da Inglaterra e ele deixou tudo. Deixa eu colocar para você entender. O camarada era o médico da rainha da Inglaterra. Ele deixou tudo para ser pastor e pregador do Evangelho. Então ele já era muito famoso. E se tornou mais famoso ainda pelas suas pregações. Ele realmente era um pregador. Então várias universidades o chamavam para debates. E ele disse que não aceitava nenhum convite para debater. Porque ele não precisa debater nada. A verdade de Deus é a verdade de Deus. Ela tem que ser pregada e ensinada.
E aí vem a questão da nossa vida prática. Quantas vezes a gente quer debater a nossa verdade com o outro? Quantas vezes eu tenho a necessidade de provar ao outro que eu estou certo e ele está errado? Eu convivo com pessoas que têm essa necessidade. E eu acho engraçado porque eu já vim daí. Eu já passei por isso. De ter a necessidade de provar que eu estou certo. Entenda bem essa diferença. Como pastor, como professor, eu tenho que lhe ensinar a verdade, eu tenho que saber argumentar a verdade, eu tenho que tentar lhe ajudar a entender a verdade. Mas se você quer debater comigo, não perca tempo. Você não vai mudar o que eu acredito sobre Deus e a sua palavra. E eu tenho a plena convicção de que eu também não vou mudar o que você pensa sobre Deus e sua palavra. Só há um que pode nos fazer mudar naquilo que acreditamos: o Espírito Santo. É por isso que a sabedoria vem do alto. É Ele, Deus, através do seu Espírito, que me persuade da verdade. E então eu passo a crer, eu passo a viver, aquilo passa a ser verdade de fato para a minha vida. Verdadeira sabedoria não é Maria vai com as outras, lembra esse ditado? Dizia, fulano é Maria vai com as outras. Tinha um personagem do Jô Soares que eu dava muita risada com ele. Na época tinha o programa do Gordo. Eu não lembro o nome da personagem que ele fazia, mas era o camarada, ele, Jô Soares, chegava no momento que tinham dois caras discutindo, e cada um estava dizendo uma coisa diferente. Não, mas é assim, não é assim. Aí vamos buscar alguém imparcial. Aí chamavam o personagem dele. E ele dizia, nós estamos discutindo sobre isso. E eu estou falando que é assim, 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 assim. O que você acha? Eu concordo com você. Eu acho que é assim, 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 assim. Aí o outro dizia, não, veja bem, ele está errado por causa disso, disso, disso e disso. O que você acha? É verdade, é o que eu pensava, você está certo. Eu disse, não, mas veja bem. Aí o outro contra-argumentava, ele dizia, você tirou daqui, ó, eu ia dizer isso. Porque tem gente que a sabedoria dela é assim, não tem raiz, não tem convicção, qualquer coisa que dizem para ela, ela acredita. E daí a gente vê as maluquices que estão na igreja evangélica. Porque nós temos um povo hoje que não é sábio. Nós temos um povo deslocado, insensato, disposto a acreditar em fábulas. Agora está uma onda. É só para você entender a nossa insensatez. Está uma onda de cantora evangélica dizer que a sua música está curando, ressuscitando gente. Está um negócio maluco. Esses dias eu ouvi, eu já não gostava da música dela, do Sabor de Mel. Esses dias eu ouvi ela pregando e dando testemunho na igreja. Eu disse, eu tenho razão de não gostar mesmo. Que ela contou que uma menininha morreu. Literalmente morreu. E a mãe desesperada, não sabia o que fazer. E a avó dela, fiel a Jesus, orou pela menininha. E a menininha ressuscitou. Até aí tudo bem, eu não tenho problema de crer nisso. Agora vem a loucura. E aí quando a menininha ressuscitou, né? Ela dizia para a mãe dela, mãe, eu estava lá num lugar lindo e os anjos cantavam o Apocalipse. Aí a mãe, que música é essa? Aí a avó lembrou que era a música que a Damares cantava, o Apocalipse. Aí ela pega e canta, começa a cantar a música. Você entende a loucura? Os anjos lá no céu cantam a música que ela canta aqui, uma música imperfeita,
Eu estou falando de imperfeição musical mesmo. Eu não estou nem falando da letra ainda. Gente, quem conhece música não aguenta aquele tipo de melodia, de ritmo. Aquilo é lixo. Eu estou falando do ponto de vista da arte. É lixo que aquela mulher canta. Mas tem quem goste. Não tem gente que gosta do Calypso lá da Joelma? Do ponto de vista da música, aquilo é lixo. Aí agora ela está dizendo para mim que lá no céu estão cantando o lixo que ela canta aqui. Sem contar as heresias teológicas dessa mulher. E aí o que é legal é você ver o vídeo, é legal assim, você tem que rir para não chorar. São os irmãos, aí fica tudo eufórico, aleluia, glória a Deus. Agora tu imagina quantos DVDs ela deve ter vendido nessa noite. Aí chega outro lá, conta uma outra história e acredita, porque nós não somos mais sábios, nós estamos virando uma geração, e Maria vai com as outras, o cara vem e me diz, é isso mesmo, outro diz outra coisa, é verdade, outro tirou daqui, e não tem mais convicção. Agora, como vai ter convicção se não conhece a palavra de Deus? Como vai ter convicção se os ensinamentos bíblicos não são estudados? Como vai ter convicção? Verdadeira sabedoria possui convicção imutável. E é nesse sentido que eu creio que Tiago está usando essa expressão. Não no sentido que a nossa tradução coloca, de que não trata os outros pela sua aparência, nem no sentido das outras traduções que dizem que ela é imparcial, mas no sentido de que ela tem convicções imutáveis. Ela não está à venda e nem está a serviço dos outros. São convicções. Agora veja, essa convicção tem que ser atrelada a todas as outras coisas. Por quê? Porque é aqui que a gente corre o risco de nos tornarmos soberbos. Lembra a palavrinha que eu disse? Qual era a outra palavra difícil de traduzir? É a palavra que diz que verdadeira sabedoria não leva em consideração a sua verdade, mas prefere acolher o outro. Significa que eu vou estar certo, mas a minha verdade não deve ser razão para excluir alguém, mas para acolher. Eu discordo número, gênero e grau da teologia neopentecostal. Está carregada de heresia braba. Mas isso não me faz inimigo dos neopentecostais, dos irmãos. Me faz crítico, mas não inimigo. Percebe a diferença? Eu tenho convicções. Eu não estou aqui para negociar convicção, mas eu sou seu amigo. E quando eu vou pregar na sua igreja, eu vou pregar a verdade, quer você goste ou não, mas vou continuar seu amigo. Final de semana vou pregar lá numa conferência, o que é o Evangelho, numa igreja neopentecostal. Essa igreja já foi neo. Aí depois de uma série de estudos e palestras que eu dei lá, eles viraram neo. Deu uma melhorada bastante, irmão. E o pastor deles já está caminhando na direção reformada.
das primeiras vezes que eu fui lá, com certeza o que eu preguei chocou muita gente. Convicção, eu não estou lá para negociar. Mas eu também não estou ali para dizer que você não é meu irmão, que eu não te acolho, que eu não te recebo. Verdadeira sabedoria tem que ter convicções imutáveis, mas isso não é base para excluir alguém. É base para nós sabermos onde estamos e para onde vamos, mas nunca para excluir pessoas, nunca para criar segregação, divisão. Que Deus nos ajude a entender esse ponto. Semana que vem, então, nós observaremos, permitindo o Senhor, a última lição sobre a verdadeira sabedoria. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos que nos ajudes a amadurecermos naquilo que acreditamos, para que os nossos corações não sejam levados por ventos de doutrinas, para que os nossos corações não sejam agitados por ensinamentos errados, falsos. Ajuda-nos, Senhor. Santifica-nos na verdade, de tal maneira que possamos viver essa verdade em conformidade com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.